Aqui é o Botafogo História. Eu sou o Marcelão e vou falar sobre a decisão do Rio de São Paulo de 62. Por quê? O Narral teve a ideia de fazer uma série, Botafogo, o time das 4 decisões. Essas decisões são os jogos finais de 2024, contra o Palmeiras lá, que a gente ganhou deles, 3-1, depois o Atlético Mineiro, quando a gente ganhou a Libertadores, Internacional, e São Paulo, quando a gente foi campeão brasileiro. Nosso primeiro ato são os jogos contra o Palmeiras, não esses de 2024, mas os antigos. E eu vou falar sobre a decisão do Rio de São Paulo de 1962. Botafogo 3, Palmeiras 1, no dia 17 de março de 1962. O Botafogo já era campeão carioca e estava na final do Rio de São Paulo. O Rio de São Paulo de 62 foi dividido em 2 grupos. O grupo A com os times do Rio e o grupo B com os times de São Paulo. O Santos não disputou porque estava disputando a Libertadores concomitantemente. Então o grupo do Rio foi formado por Botafogo, América, Flamengo, Fluminense e Vasco. E o grupo de São Paulo com Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e São Paulo. No grupo do Botafogo, o Flamengo começou ganhando de 1-0 do Fluminense. Aí o Botafogo ganhou de 1-0 do Fluminense, gol do China. Depois o Flamengo empatou com a América de 0-0. O Botafogo deu uma goleada, uma traulitada no Vasco de 4-1, com 2 gols de Amarildo, um de Neivaldo e um do Barbosinha do Vasco contra. Depois o Flamengo empatou com esse mesmo Vasco de 1-1 e o Botafogo goleou o América por 4-1. 2 gols do China, um do Amarildo e um do Neivaldo. E aí restou o jogo contra o Flamengo, onde o Botafogo já estava classificado em primeiro lugar do grupo. Sabe por causa de quê? Por causa das rendas. Tinha mais renda que o Flamengo. É que o Botafogo naquela época tinha mais torcida que o Flamengo? Não. Tinha muito mais time. Então todo mundo ia ver Botafogo no Maracanã. Né? Bom, e aí esse jogo, como a gente já estava em primeiro, a gente acabou perdendo de 3-2, com um gol do Garrincha, para variar, no Flamengo, e um do Amarildo, e fomos para a fase final. No outro grupo, o Palmeiras se classificou em primeiro, o São Paulo em segundo. Então a gente jogou primeiro com o São Paulo, no Maracanã. Ganhamos de 2-1. Gols de Garrincha e Amarildo. Enquanto isso, lá em São Paulo, o Palmeiras ganhava do Flamengo de 3-0. Depois fomos enfrentar o Flamengo. Aí valendo. Ganhamos de 1-0. Gol do Amarildo. Enquanto isso, o Palmeiras perdia para o São Paulo por 2-1. Então a situação ficou a seguinte. O Botafogo tinha 4 pontos ganhos. Palmeiras e São Paulo 2. E o Flamengo na lanterninha com 0, perdeu todos os jogos. Aliás, faltava o jogo com São Paulo, eles empataram em 2-2. Então o Botafogo precisava do empate contra o Palmeiras para ser campeão. E foi mais do que isso. Né? Veio a final. O Botafogo estava escalado com Manga, Joel Martins, que foi técnico da gente depois, que saiu no segundo tempo machucado, entrou o Kaká, Zé Maria, Newton Santos e Rildo. Ayrton e Didi, Garrincha, Quarentinha, depois China. Amarildo Zagallo, que se machucou também, e o Neivaldo entrou no segundo tempo. O Palmeiras estava com Valdir, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar e Jorge, Zequinha e Chinesinho, Gildo, que depois foi substituído pelo Zeola no segundo tempo, Américo, Vavá, das Copas, né? E Geraldo. O técnico do Botafogo era o Marinho Rodrigues e o Maurício Cardoso do Palmeiras. A renda foi de 4.588.641 cruzeiros, com público pagante de 46.252. O juiz Romualdo Arpe Filho, de São Paulo, e os bandeiras eram Lino Teixeira e Walter Soares, da Guanabara. Começou o jogo. Didi deu a bola para o Ayrton. O Ayrton lançou a Amarildo na ponta esquerda. Ele cruzou. O Quarentinha deu um leve toque na bola. Ela ainda raspou na trave e entrou. Aos 40 segundos do primeiro tempo. Quarentinha aos 40.
segundos. Bom, mas aí o Palmeiras, logo depois, um chute forte, de longe, do Zequinha, empatou logo aos 6 minutos de jogo, né? E o Palmeiras se empolgou. Aos 15 minutos teve uma chance, uma bomba do Vavá, que o Manga fez um defesaço. E aos 20 minutos do primeiro tempo, o Quarentinha foi substituído pelo China. Mas por que logo o Quarentinha, o maior artilheiro da história do Botafogo, com 313 gols, saiu logo aos 20 minutos do primeiro tempo? Eu preciso falar do Quarentinha. O Quarentinha está completamente fora de forma. O último jogo que ele havia jogado pelo Botafogo, antes desse Rio São Paulo, foi contra o Santos, no outro Rio São Paulo, 23 de abril de 61. E estava machucado. Não estava bem do joelho. Mas virou titular absoluto da seleção brasileira, que iam jogar 2 jogos no Paraguai, 2 no Chile. No Paraguai era a taça Oswaldo Cruz contra o Paraguai. E no Chile, a Bernardo O'Higgins. Só que ele foi para essa excursão com o joelho inflamado. E jogou no sacrifício. E piorou. Piorou muito. E aí foi um calvário. Os médicos, ele não foi jogar no Chile, jogou os 2 jogos no Paraguai, foi substituído em ambos pelo Amarildo. E aí piorou do joelho. O médico da seleção deu 30 dias de recuperação para ele. Ele voltou para o Rio, o Botafogo foi excursionar. Na Europa ele não foi, teve que fazer uma cirurgia no joelho, ele foi uma epopeia, ele acabou tendo insônia, não dormia 2 horas, 3 horas por noite, teve um problema nas amígdalas e teve alguns focos dentários. Operou as amígdalas, operou os focos dentários e não melhorou muito. Resultado, em setembro, teve que operar o joelho de novo. E aí, em 61, não jogou mais. Quando chegou ao Rio São Paulo, aí ele jogou o primeiro tempo contra o Vasco, que não foi o primeiro jogo, né? Nos outros jogos que ele entrou, ele jogou, saiu aos 20 do primeiro tempo, do segundo tempo, desculpa, contra o América e num jogo contra o Flamengo. E nesse jogo, não estava bem, foi substituído logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Mas aí aos 27, já com o China em campo, o Garrincha dribla todo mundo, entra na área e é derrubado por Jorge. Pênalti claro que o árbitro lá de São Paulo, Romualdo Arpe Filho, não marcou. Aos 35, o Garrincha dribla 3, que se alinham de volta, um fazendo a cobertura de novo, dá mais 5 dribles e só não fez um golaço, porque o China se intrometeu e chutou a bola para fora. Para fora não, bateu no Djalma Santos, sobrou para o goleiro Valdir. O Garrincha ia fazer o gol, o China se meteu. Bom, aos 40 do primeiro tempo ainda, o China dá um balaço, o goleiro Valdir espalma, bate na trave. E foi assim que acabou o primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo, bem melhores que o Palmeiras. E aí foi um show de bola. Aos 6 minutos, um lançamento do Didi para o Amarildo, que chuta tirando do Valdir, do goleiro, né? O zagueiro Valdemar Carabina ainda tenta salvar, mas não consegue. Botafogo 2-1. 2 minutos depois, outro passe do Didi para o Amarildo, ele dribla o goleiro Valdir, o Valdir segura as 2 pernas dele, e o pênalti é indiscutível. De novo, não foi marcado. Mas o Botafogo estava massacrando. O segundo tempo não estava mais ou menos equilibrado como no primeiro. O Botafogo estava amassando. Aos 18 do segundo tempo, o Garrincha dá um baile na defesa do Palmeiras, virando todo mundo pelo avesso, e cruza para o Amarildo, que estufa as redes. Botafogo 3-1. O Palmeiras estava entregue. E o Botafogo dá olé para delírio da torcida. O show acabou com o apito do árbitro e com o grito da torcida. É campeão, é campeão, é campeão. Foi esse baile no Palmeiras, principalmente no segundo tempo, que fez com que todo mundo se assombrasse, como se precisasse se assombrar com um time que tinha Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha, Zagallo, Nilton Santos, etc., Manga, etc., etc., etc.
Então, esse foi o primeiro Rio-São Paulo que o Botafogo ganhou. Esse massacre no segundo tempo contra o Palmeiras. Agora, para falar sobre o próximo Botafogo e Palmeiras, vamos chamar aqui o Edu Santos, nosso companheiro de pesquisa há mais de 30 anos, para falar sobre a Libertadores de 73. Vamos lá, Edu. Bom, vamos lá, moçada. Vamos agora dar um passo gigantesco. Vamos sair de 1962, vamos esticar a reguinha do tempo e vamos para 1973. Muito bem. Libertadores da América. Bom, primeiro eu vou explicar rapidamente para você por que o Botafogo foi disputar a Libertadores de 73. Naquela época, quer dizer, a partir de 1966, a Libertadores passou a ter 2 representantes por país. É interessante só lembrar aqui que a Confederação Sul-Americana criou essa competição, a Libertadores, em 1960, a competição continental. E o Brasil foi representado pela primeira vez pelo Bahia, que tinha sido campeão da Taça Brasil. Até 1965, era apenas o campeão do país que disputava. 66, 2 representantes, em tese o campeão e o vice. Bom, e o Botafogo foi disputar a Libertadores de 73 como vice-campeão brasileiro do ano anterior. Eu não vou falar sobre o Campeonato Brasileiro de 72, isso é um outro episódio, mas só explicar que foi, na realidade, uma campanha surpreendente. O time arrancou na parte final da competição, teve uma sequência muito legal, teve um joguinho contra o Flamengo, foi um jogo até duro, foi 6-0 o jogo, você deve saber que houve 6-0 em 72, com direito a um gol de letras, um tal de Jairzinho, mas enfim, esse jogo contra o Flamengo fez parte da arrancada, o time pegou no embalo e se classificou para a fase semifinal. E aí ele elimina o Corinthians na semifinal e vai disputar contra o Palmeiras, que tinha um time muito forte, e a melhor campanha. O Palmeiras, por ter a melhor campanha, ele ganhou, teve 2 benefícios, né, que já estavam devidamente definidos pela então CBD, que era hoje CBF, né, é o órgão que organizava e regia todas as competições de futebol. Quais benefícios? Bom, ele levava vantagem do empate e ainda jogava em casa. O Botafogo fez um jogo bastante honesto, foi um 0-0 com chance no finalzinho do Fischer, ou enfim, o Botafogo ficou no vice-campeonato e classificado para a Libertadores de 73. Bom, naquela época o regulamento, a Confederação Sul-Americana, ela já automaticamente avisava que os 2 representantes do país iam para o mesmo grupo, beleza? Então já sabíamos que Botafogo e Palmeiras iam se pegar. Naquela fase de grupos, somente o vencedor do grupo de 4 passava adiante. Então era pedreira. Então qual seria a definição? O que faltava para que palmeirenses e botafoguenses ficassem sabendo a complementação do grupo? Qual seria o país sorteado para cair no grupo de Botafogo e Palmeiras, já que seriam necessariamente os 2 times do mesmo país? Bom, caiu a bolinha Uruguai. E aí a gente tem que voltar no tempo e lembrar que em 1973 o futebol uruguaio ainda era muito forte. Para vocês terem uma ideia, tanto o Nacional quanto o Peñarol, que eram os 2 representantes, eles foram base da Copa de 70 e seriam base da Copa de 74. Então era muito forte, tanto o Nacional quanto o Peñarol, 2 times muito fortes. Então Botafogo, Palmeiras, Peñarol e Nacional no grupo, passando só um. É legal a gente lembrar um ponto. Aquela seria a segunda participação do Botafogo na Libertadores. Na realidade, era para ter sido a terceira. O Botafogo venceu a Taça Brasil de 68, só que essa final só foi disputada no segundo semestre do ano seguinte. Foi uma bagunça. Então o CBD, que era um balaio de gatos, não conseguia se acertar com os horários, com os dias. Era um negócio bastante difícil. E houve um jogo entre o Botafogo e o extinto Metropol que não terminou. E essa é uma outra história que eu vou contar mais na frente para você. Mas é o seguinte, a decisão da Taça Brasil só foi disputada no segundo semestre de 69. Então, evidentemente,
não havia representante na Libertadores de 69, que era no início do ano. Então, o que acontece? O Botafogo ficou sem sua vaga. E só conseguiu a sua segunda participação em 1973. Por que eu falei isso? Porque, então, em 1973, dos times do Rio, o Botafogo teria 3 participações, na realidade foram 2. O Fluminense tinha uma participação em 1971, por ter sido campeão da Taça de Prata, e Vasco e Flamengo não tinham participações na Libertadores. O Vasco teria, em 1975, por ter sido campeão brasileiro, mas o co-irmão, que fica ali, o clube que fica ali na Lagoa, ele só conseguiria chegar a uma Libertadores em 1981, por ter sido campeão brasileiro em 80. Isso significa o quê? Que entre 1967, que foi a primeira competição nacional que a CBD instituiu, até 1979, em todas essas 13 edições, em nenhum momento, por exemplo, o Flamengo chegou a uma semifinal, entre os 4 primeiros, enquanto que Botafogo, Fluminense e Vasco já frequentavam ali aqueles lugares. O Botafogo, como eu falei, tinha a sua segunda participação na Libertadores, por ter sido vice-campeão em 72. No ano anterior, em 71, foi às finais, foi um triangular final, e em 1969 foi às semifinais. Então, naquele momento, por mais que o Botafogo já estivesse vivendo o seu jejum, aquele jejum que parecia interminável, era um time de ponta, era um dos grandes times do futebol brasileiro. Bom, dito isso, eu não vou me estender demais nesta fase da Libertadores, dessa fase de grupos, porque essa Libertadores da edição de 73 tem muita história bacana para a gente contar num outro episódio especificamente. Eu vou me atentar a esse jogo desempate entre Botafogo e Palmeiras. E por que desempate? Muito bem, era um grupo, como eu já falei, com 4 times, eles se enfrentavam em turno e retorno. A abertura foram os 2 clássicos, Penharol e Nacional, e Botafogo e Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras pediu para jogar no campo dele, né? O mando de campo era do Palmeiras e o Palmeiras quis mandar o jogo no Parque Antártica. É legal que você guarde isso, tá? Porque o mando de campo quis jogar no Parque Antártica, direito do Palmeiras, o campo era dele, show de bola, e todo mundo já esperava um jogo muito pegado, um jogo muito duro, com algumas jogadas mais viris, né, porque havia uma rivalidade, e não foi diferente. O Palmeiras acabou vencendo esse jogo por 3-2, o Botafogo começou bem, abriu o placar e tal, o Palmeiras pressionou, virou o jogo, o Botafogo descontou no final, colocou uma apavoro no fim, mas o Palmeiras levou o primeiro por 3-2. É muito importante você citar e você entender que essa vantagem do Palmeiras aumentou demais a pressão do Botafogo para o restante da competição. Na sequência, o Botafogo tinha que receber os 2 times uruguaios para fechar o turno e não podia, em hipótese alguma, perder ponto. Então, foi com uma baita pressão. Recebe o Nacional. Foi um jogo complicado, mas o Botafogo vence por 3-2, toma um susto no início e consegue virar o jogo. Vence por 3-2 e tira um mamute das costas. Porque se não tivesse conseguido a vitória, ficaria numa situação desesperadora. E aí o jogo contra o Penharol, o time foi extremamente mais seguro, mais tranquilo, e passou o carro, ganhou por 4-1, jogou muita bola. E aí fecha o turno com um pontinho só atrás do Palmeiras, que o Palmeiras empatou um dos jogos contra os uruguaios em casa. E a virada do turno era justamente a sequência, Palmeiras, Nacional e Penharol. Aliás, desculpa, Palmeiras, Penharol e Nacional. E o que acontece? O jogo em casa, o Botafogo quis o mando de campo, jogou para a torcida. Bom, se o Palmeiras jogou no Parque Antártica, eu quero jogar em General Severiano. Aí o pessoal do Palmeiras chiou pra caramba, falou, opa, não, peraí, não pode. Mas na realidade foi um jogo de cena. O jogo seria no Maracanã, evidentemente, e era uma grande decisão. A primeira decisão dessa Libertadores. O Botafogo não podia pensar em outro resultado que não fosse a vitória. Lembrando que o Palmeiras tinha 1 ponto a mais, porque naquela época a vitória valia 2 pontos. Foi um jogo muito firme do Botafogo, não deu chance para o Palmeiras. O Botafogo vence o jogo por 2-0 e fica
toma a liderança do Palmeiras e fica cavaleiro. Significava o quê? Só dependia dele. Se ele vencesse os 2 jogos contra os uruguaios, tchau e bem, a sua vaga garantida para a fase semifinal. Bom, naquela época, a Confederação Sul-Americana ela não colocava os 2 jogos no mesmo dia. Primeiro jogavam 2 equipes e depois jogavam as outras 2 equipes. Como o Botafogo tinha que viajar para o Uruguai, a Confederação Sul-Americana montou o seguinte esquema: o Botafogo jogaria os 2 primeiros jogos no Uruguai e depois o Palmeiras faria os 2 jogos no Uruguai. O que isso significa? O Palmeiras saberia exatamente o que ele precisaria fazer para seguir ou não. Caso o Botafogo vencesse os 2 jogos, o Palmeiras não precisava nem viajar, porque a classificação já seria assegurada, já teria sido assegurada pelo Botafogo. Muito bem. O Botafogo vai e faz um jogo, pegava o Peñarol, lembrando, e o Nacional. O Peñarol já estava fora do baralho, tanto para o Botafogo quanto para o Palmeiras. Mas os uruguaios não ficaram muito satisfeitos com a atuação do árbitro aqui no Rio. Qualquer coisa que acontecesse, os caras iam chiar. Alguma coisa estranha, né? O pessoal do Peñarol reclamar, eu não sei de onde vem isso, mas enfim. E mesmo eliminados, os caras fizeram um auê nesse jogo. O Botafogo vencia a partida por 2-1 e aos 45 do segundo tempo, o Fernando Morena, que era um super artilheiro da Celeste, inclusive da seleção uruguaia, uma fera do Peñarol, o cara vai lá e empata o jogo. Bom, empatando o jogo, a situação fica complexa para o jogo seguinte. Por quê? Porque o Nacional ainda seguia na briga. Então foi uma verdadeira guerra entre Botafogo e Nacional em Montevidéu. O Botafogo tinha que vencer o jogo e vence o jogo por 2-1. Isso significava que agora a pressão era toda do Palmeiras. O Palmeiras tinha que vencer os 2 jogos para, no máximo, empatar. Muito bem. O Palmeiras vai para o primeiro jogo, joga contra o Peñarol absolutamente morto. Rolava até a possibilidade do Peñarol jogar com a equipe alternativa. Botou alguns reservas e tal. O Palmeiras fez o trabalho sem problema. E no jogo final, o Botafogo acendeu uma vela, o pessoal ali torcendo para pelo menos o empate do Palmeiras. Mas o Palmeiras vence o jogo por 2-1, faz um gol nos minutos finais e leva a condição de empate. Os 2 times empataram em pontos. Lembra que eu falei do mando de campo para você guardar isso? Então vamos lá, vamos usar esse mando de campo aí. Gente, pelo regulamento na época da Libertadores, a Confederação Sul-Americana entendia da seguinte maneira: mando de campo era o campo do próprio clube, ok? Então, por exemplo, Boca Juniors e River Plate, se os 2 empatassem, o jogo não poderia ser, que era um jogo único, o jogo não poderia ser na Bombonera, que é o estádio do Boca, nem no Monumental, que é o estádio do River. O jogo poderia ser no campo do Racing, o jogo poderia ser no campo do Independiente, dos Estudiantes, enfim. No regulamento da Libertadores de 1973, não podia um jogo do mando do clube disputante. Muito bem. Então isso estava lá, estava escrito. E o Palmeiras já sabia disso. Então o que acontece? Quando as 2 equipes empataram, o Palmeiras, a direção do Palmeiras, começou a reclamar que não aceitaria que o jogo fosse no Maracanã. Porque a CBD colocava as 2 possibilidades, Maracanã ou Morumbi. Por quê? Tanto para a CBD quanto, inclusive, para a Confederação Sul-Americana, Maracanã e Morumbi não eram campos nem de Palmeiras nem de Botafogo. O Maracanã era o estádio do município e o Morumbi o estádio do São Paulo. Então, a própria Confederação Sul-Americana deu ok. A CBD decide. Só não pode ser o campo do Palmeiras nem o campo do Botafogo. E a CBD, que tinha um presidente, o João Avelange, o famoso João Avelange, que posteriormente seria presidente da FIFA, bateu o martelo, falou: não tem história, se vocês não negociarem aqui, vai ser no sorteio, vai ser na pedrinha. De novo, a direção do Palmeiras reclamou bastante e a imprensa de São Paulo comprou essa briga. Ficou contra, dizendo que era um absurdo jogar no Maracanã, mesmo não imaginando a possibilidade de jogar no Morumbi. Simplesmente os caras não queriam jogar no Maracanã. Bom, muito bem. O Avelange não abriu mão, falou: bom, já que o Palmeiras não quer acordo e tal, não aceita, vai ter que ser na pedrinha. E aí, havia no dia do sorteio, foi decidido isso,
o presidente então presidente da Federação Pernambucana, estava de bobeira lá na sede da CBD, e o Avelange virou e falou: Bonitão, vem aqui, você que vai fazer o sorteio. Ele até faz uma brincadeira, os jornais citam isso, que ele faz uma brincadeira se a pedra estava gelada ou não, e ele acaba fazendo o sorteio. O presidente do Palmeiras, jogando também para a torcida, falou que não queria ver, que não queria saber, mas aquela de virar e ficar com o olhinho para ver qual era da pedrinha. Se caísse Morumbi, ok. Se caísse Maracanã, ok também. Só que tinha um pequeno detalhe. Justamente por uma questão de agendamento, se caísse no Maracanã, esse jogo seria na quinta-feira. Se caísse no Morumbi, o jogo seria na quarta-feira. Por quê? Porque no Campeonato Carioca, na quarta-feira, a Federação Carioca tinha agendado uma partida, um jogo de muita rivalidade pelo Campeonato Carioca, envolvendo duas equipes que estavam ali, uma briga ferrenha, Flamengo e São Cristóvão. Esse jogo estava marcado para quarta-feira no Maracanã. Então, não tinha como mudar, não tinha como remarcar esse grande clássico, porque por mais que a Sul-Americana já ventilasse a possibilidade do jogo ser na quarta. Bom, a Federação Carioca disse que não tinha jeito, porque era um jogo de um apelo muito grande, Flamengo e São Cristóvão, e caso caísse Maracanã, o jogo seria na quinta-feira. Bom, caiu a pedrinha Maracanã. Sorteio. Foi o cara da Federação Pernambucana que jogou a pedrinha para o alto. Enfim, jogo marcado, o pessoal de São Paulo não gostou nem um pouco, enfim. E aí acontece uma historinha curiosa também. Em 1971, ou seja, 3 anos antes, o Palmeiras decide o Campeonato Paulista e perde a final para o São Paulo. E o árbitro daquele jogo foi o Armando Marques, que era o mais importante, o melhor árbitro brasileiro. E houve um lance bastante complicado, bastante polêmico, um gol anulado do Leivinha de cabeça que o Armando deu mão. Naquela decisão, o São Paulo tinha uma vantagem do empate, vencia o jogo por 1-0, e aquele poderia ser e deveria ser o gol de empate do Palmeiras já na metade do segundo tempo. O gol foi anulado e o Palmeiras ficou com aquilo entalado, né? Armando Marques na cabeça, né? Armando Marques. E o Armando Marques seria um dos árbitros dessa partida de desempate. Quer dizer, seria um dos 3 árbitros. Armando Marques, o argentino Luiz Pasterino e o Ramon Barreto, uruguaio. Obviamente, por questão de bom senso, o Armando não seria o árbitro. Até poderia ser brasileiro e tal, mas havia uma bulha em relação a ele, e no sorteio deu Ramon Barreto na arbitragem. O argentino em uma bandeirinha e o Armando na outra bandeirinha. Muito bem. Agora vamos ao jogo propriamente. Jogo no Maracanã, quinta-feira. Lembra, quarta-feira não deu, porque tinha um clássico antes. Casa cheia. Naquela época, 88 mil pagantes. Era um público bastante legal, porque você tem que contar as pessoas que não pagavam. Uma vez eu fiz uma médiazinha, dava em torno de 15% entre público pagante e não pagante, ou seja, 15% em média não pagavam. Então, a grosso modo, mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Foi um jogo bastante complicado no início, o Botafogo meio amarrado, mas tranquilo, com o apoio da torcida. Importante lembrar que o empate nesse jogo levaria para prorrogação, e caso permanecesse o empate, o Botafogo levaria a vaga por ter um saldo superior ao do Palmeiras. Aquela vitória em casa por 2-0 acabou sendo fundamental, gente. Aquela foi a primeira decisão, porque o Botafogo, além de fazer 2 gols de saldo, tirou 2 gols de saldo do Palmeiras. Enfim, então o Botafogo entrou em campo, em tese mais tranquilo, porque ele não precisaria da vitória em 180 minutos, mas não podia dar mole. Começou amarrado, mas logo no início, aos 6, o Marinho Chagas, o Bruxa, gênio, tenta um chute na entrada da área, um chute de canhota na entrada da área. A bola, a princípio, ia em direção do Emerson Leão, goleiro do Palmeiras, mas no meio do caminho tinha um zagueiro do Palmeiras, que era o Luiz Pereira, grande zagueiro. O Luiz Pereira, vendo a bola, tentou ali uma mistura de golpe de karatê, kung fu, com balé, tentou tirar e jogou a bola para dentro. 1-0 Botafogo, gol contra do Luizão Pereira. Bom, agora a vantagem ficou legal. O Palmeiras foi para cima e ainda no primeiro tempo teve um cruzamento na direita e o Leivinha
que era um ponta de lança muito bom no jogo aéreo do Palmeiras, o mesmo Leivinha, que teve o gol anulado em 71, lembra? O gol que ele faz com a cabeça e o Armando dá com a mão? Muito bem. No primeiro, quase no fim do primeiro tempo, há um cruzamento e o Leivinha mergulha, só que ele mergulha no estilo Superman. Ele mergulha esticando o braço e quando o Wendel se prepara para segurar a bola, o Leivinha desvia com o braço. Algumas pessoas, ou com a mão, algumas pessoas da mídia de São Paulo ainda reclamaram sobre isso, alegando que tinha sido de cabeça, possivelmente a cabeça do dedo, né? Porque ele estica o braço nitidamente e tira a bola das mãos do Wendel. Acabou o primeiro tempo. 1-0 Botafogo, bom, Palmeiras vai para cima, Botafogo tocando a bola. E antes dos 10 minutos, há um lance, também vindo da direita, um cruzamento para a área. Só lembrando, o assistente desse gol anulado do Leivinha era o argentino, era o Pescarino. No segundo tempo, o ataque do Palmeiras era vigiado pelo Armando Marques, que a imprensa de São Paulo e o próprio Palmeiras já tinha na alça de mira ali. Qualquer coisa é o Armando. Muito bem. Antes da metade do segundo tempo, um cruzamento da direita. O Scala, que era um dos zagueiros do Botafogo, fica parado e o Fedato aparece livre. E antes do Wendel segurar, ele desvia de cabeça e faz o gol. O Armando levanta a bandeirinha e assinala impedimento. O Ramon Barreto acompanha e anula o gol. Bom, aí lembra que o pessoal de São Paulo já estava reclamando que não queria jogar no Maracanã. Tinha o Armando Marques na alça de mira. E o Armando anula um gol polêmico, porque nas imagens não mostrava a precisão na hora do passe e a chegada do Fedato, que estava bem à frente. E lembrando que naquela época, linha de impedimento, na mesma linha, era impedimento. Não tem essa que nem hoje, está na mesma linha, está valendo. Então não tinha de fato como você precisar. Muito bem, Palmeiras chiou a pampa, continuou em cima, e um pouco depois, 8 minutos depois, o Ademir da Guia recebe, aí sim, numa condição adiantada. As imagens mostram que ele está bem à frente na hora do passe, diferentemente do gol anulado do Fedato, que não dá para a gente acompanhar a hora do passe. E o Ademir vai e empata. O assistente era o mesmo, era o Armando Marques, lembra que o pessoal do Palmeiras chiou pra caramba? E o Armando ficou no famoso mocó, não levantou a bandeira, e o Palmeiras empata e vai para cima tentando a vitória, achando que, agora vai, time da virada, aquela coisa toda, beleza. Porém, aos 43 minutos, lembrando que o empate levava para a prorrogação, e aí sim o Botafogo poderia levar o empate para casa. Aos 43 minutos, Palmeiras na frente, há uma bola lançada para o Fischer, é o Lobo Fischer, um argentino genial que eu adorava. O Fischer entra durante essa partida, a pedido da torcida, é claro. O Fischer domina, vê o Jairzinho escapando e mete uma diagonal perfeita. Aí o Furacão, meu amigo, só ajeitou a criança e sentou o arpão em algum chute cruzado. Aí a bola vai, rasante, e tinha um artilheiro dá só uma ajudada assim, só dando aquela ligeira desviada. Bom, a partir daí foram dois sons que foram ouvidos no Maracanã. Primeiro, para quem estava perto, né? O barulho da rede, e mesmo para quem estava longe, o barulho da torcida. Foi uma doideira, o Jair sai em comemoração, relembrando a Copa de 70, ajoelha, faz o sinal da cruz e a torcida entra em êxtase. Bom, o Botafogo passou para a semifinal, mas o restante dessa Libertadores, nós vamos contar isso num outro episódio. Bom, moçada, agora, para fechar essa trinca, eu vou chamar o meu outro colega, Roberto Narral, que vai falar sobre um outro jogo entre Botafogo e Palmeiras, só que de 1978. Vai que é tua, Narral! Fala, pessoal, beleza? Então, vou falar agora de um jogo histórico, com uma marca histórica que até hoje é inigualável. A marca de 52 jogos invictos do Botafogo e 42 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é Botafogo 2, Palmeiras 1, que aconteceu no Pacaembu no dia 16 de julho de 78. Esse jogo foi válido pela terceira fase do Campeonato Brasileiro de 78. Terceira fase essa que ocorreu após a Copa do Mundo. Lembrando que, mesmo durante a Copa de 78,
o Campeonato Brasileiro ele continuou acontecendo. Não tinha data FIFA, tá? Não, é bem diferente de hoje. Inclusive, no dia que o Brasil ganhou o 3º lugar, o Botafogo jogou nesse sábado e venceu. O jogo ele aconteceu no Pacaembu, o público de 64.572 pessoas, e eu vou falar do jogo. Só que antes, explicar, já que eu citei o Campeonato Brasileiro, explicar como é que acontecia, como é que era o Campeonato Brasileiro naquela época. A galera de hoje, mais nova, está acostumada ao campeonato de pontos corridos, né? Desde 2003, o Campeonato Brasileiro ele é de pontos corridos. Todos contra todos, né? E de volta. Só que naquela época não era assim, né? O Campeonato Brasileiro era bem inchado. Ele começou com a denominação, né, Campeonato Nacional em 71, que foi uma continuação do Robertão, que começou em 67, como o Eduardo citou, né, agora há pouco, a primeira organização teve a Taça Brasil, mas teve esse estilo de campeonato que foi em 67, e aí em 71 eles denominaram Campeonato Nacional. E a cada ano eles foram inchando, foram colocando mais times. Chegou ao ponto que em 77 eram 62 times, e em 78, 74 times. Agora, por que eu estou falando de 77, né, já que a gente está falando de um jogo de 78? Porque essa invencibilidade do Botafogo, né, de 52 jogos no geral e 42 jogos no Brasileiro, essa invencibilidade se iniciou em 77, no Campeonato Brasileiro de 77, e antes até que ele pegou 2 jogos do Carioca de 77, alguns amistosos ali preparatórios, e o Brasileiro de 77. Como é que era o campeonato de 77 e 78? Mesmo com quantidade de números de clubes aumentando em 78, ele era bem parecido. Uma primeira fase com vários grupos, com 6 grupos de 10, 11 em 77, grupos de 13, 12 clubes em 78, onde não tinha lá e cá, só jogavam num local, não tinha o ida e volta. E aí esses clubes se enfrentavam, mas sem ida e volta, tá? Eles se enfrentavam e, o mais interessante, todos passavam para a segunda fase. Mas aí na segunda fase havia uma organização. Os que se classificavam nas primeiras colocações iam para a chamado assim, de forma meio que informal, né? Chave dos vencedores, e os que classificavam mais abaixo na tabela, chave dos perdedores. Então, nessa segunda fase, você tinha vários grupos, né? 3, 6, vários grupos, 6 grupos, e isso, 6 grupos, tanto em 77 quanto em 78, e desses grupos, você tinha os grupos dos vencedores e dos perdedores. Os dos vencedores, vários se classificavam para a terceira fase. Já os dos perdedores, somente o vencedor se classificava para a terceira fase. E então, nessa terceira fase, é que começava mesmo para valer, né? Porque ali é que iria apontar os que em 77 classificaram apenas 4 e já foi para semifinal e final, e o Botafogo não classificou, ele quase classificou, terminou invicto, né? Mas ele não classificou, e em 78 eles colocaram uma fase de quartas de final, então classificavam-se 8 clubes, e também o Botafogo quase classificou. Ele não classificou, mas esse jogo contra o Palmeiras deu um gostinho que estava com a classificação próxima, né? Mas eu vou falar também isso mais à frente quando falar do jogo. Bom, agora vou falar desse jogo, onde logo no início, né, o Botafogo, com um time muito bom, com Rodrigues Neto, que disputou a Copa do Mundo, Gil, que disputou a Copa do Mundo,
o Botafogo, ele logo no início tomou o gol. O Palmeiras também, com jogadores de Copa do Mundo, Leão, logo no início toma o gol. E com 1 minuto, o Vacaria faz um cruzamento, o Toninho raspa de cabeça e Jorge Mendonça de cabeça de novo e manda para o Barbante. 1 minuto e 10 segundos, mais precisamente, o gol do Jorge Mendonça. E aí o que acontece? Parece assim, o Palmeiras vai massacrar, né? Só que não. O Botafogo dominou o primeiro tempo todo, só que insistia pelo meio. E somente o Dé, pela sua habilidade, ele conseguia ali alguma coisa, um chute e tal, né? O Palmeiras estava razoável, só conseguia contra-ataques, e o Botafogo tinha um jogo nas mãos, né? O Palmeiras ainda teve 2 chances, aos 24 minutos, Jorge Mendonça, aos 34, o jogador Silvio, ele deu um chute difícil para a defesa do goleiraço Zé Carlos, e o Zé Carlos deu o rebote, o Osmar atrasou para o Zé Carlos, que naquela época a regra permitia, né, atrasar a bola, mas foi uma defesa bem difícil. E foram essas 2 chances do Palmeiras, e o Dé, em algumas tentativas, mas assim, o Botafogo insistindo pelo meio e levando perigo. Aí veio o segundo tempo, e no segundo tempo aconteceram mudanças não de jogadores, uma mudança de postura, porque os 11 jogadores que começaram a partida terminaram a partida. O Zagallo, técnico do Botafogo, não fez substituições, mas ele mudou a postura. Ele fez com que os laterais, né, o Beto, recém-promovido do até então chamado juvenis, né, hoje é sub-20, o Beto, lateral direito, jogando no lugar do Perivaldo não jogou, o Rodrigues Neto, na esquerda, eles começaram a ir à frente, eles foram à frente, né? E Mendonça, que é uma grata, né? uma grande, grande destaque nosso, que veio da nossa base, né? O Mendonça partiu decisivamente para o ataque. E aí, logo no início do segundo tempo, o Dé, com 1 minuto e 41 segundos, fez um gol. O Osmar, nosso zagueiraço, que muitas vezes avançava, ele pegou a bola, no meio-campo, avançou, tocou a bola, Mendonça para o Dé, empatou o jogo. E o Botafogo teve mais chances. Logo depois, aos 6 minutos, o Cremilson mandou uma bola no travessão. Aos 10, o João Paulo entrou sozinho e conseguiu mandar a bola sobre o gol do Leão. Logo no minuto seguinte, aos 11, teve uma falta que o Mendonça cobrou e bateu na trave. Ou seja, Botafogo massacrando, né? Aos 35 do segundo tempo, né? Estou falando do segundo tempo, o Mendonça cobrou uma falta muito forte, falta que o Alfredo fez no jogador Dé, o Mendonça cobrou forte e o Leão defendeu. Então você vê que o Botafogo estava massacrando, né? O Palmeiras não ganhava um rebote, não ganhava uma dividida. E aí, aos 41 minutos e 20 segundos, né, o João Paulo chutou cruzado na frente do Leão após um passe do Dé e sacramentou a vitória do Botafogo. Um gol muito bacana, muito bonito, né? Correu para o banco de reserva, ficava atrás do gol, jogadores, os reservas todos se abraçaram, né? Uma comemoração muito intensa, e o Botafogo então venceu essa partida por 2-1. Agora eu vou falar mais uma vez dessa marca histórica que vai se completar agora 47 anos, né? O Botafogo, antes, deixa eu dar um fechamento sobre a classificação. O Botafogo ele acabou não classificando para a próxima fase, restavam ainda 2 rodadas. O Palmeiras
saiu bem desanimado do jogo, achava até que não conseguiria classificar, porque o Botafogo jogaria em casa contra o Grêmio, que era o grande, vamos dizer assim, bicho-papão do grupo, estava bem disparado em relação à pontuação, e jogaria contra o São Paulo, os 2 jogos no Maracanã. O Palmeiras enfrentaria o Noroeste e o Grêmio, que era o bicho-papão, lá no Estádio Olímpico. O Botafogo acabou perdendo a sua invencibilidade para o Grêmio, né, no meio de semana, e o Palmeiras ele venceu o Noroeste com diferença de 3 gols, que dava um ponto a mais extra, né, um ponto extra na classificação. E no domingo o Botafogo enfrentou o São Paulo, chegou a fazer 2-0, precisava de mais um golzinho, 3 para, né, um ponto extra, mas acabou desanimando porque soube que o Palmeiras estava vencendo o Grêmio. No final acabou que no finalzinho do jogo o Grêmio empatou, e se o Botafogo tivesse feito a diferença de gols com esse ponto extra a mais, ele teria se classificado. Acabou não classificando, o Grêmio classificou em primeiro no grupo e o Palmeiras em segundo. Agora sim, eu vou falar da invencibilidade. Essa marca do Botafogo, de 52 jogos invictos, né, ela foi iniciada em 1977 no Campeonato Carioca, nos 2 últimos jogos do Campeonato Carioca. Em seguida, o Botafogo fez alguns amistosos e logo depois se iniciou o Brasileiro de 77. O Brasileiro de 77 terminou em março de 78, e na sequência, como era muito comum em anos de Copa do Mundo, se iniciou o Brasileiro do ano corrente, de 78. Então, emendou um Campeonato Brasileiro no outro. O que acontece? O Botafogo, nessa marca de 52 jogos, ele tem, então, esses 2 jogos do Campeonato Carioca, ele tem 8 amistosos, que é uma marca para a época normal, 8 amistosos, no espaço de praticamente um ano, ele teve 8 amistosos, e 42 jogos pelo Campeonato Brasileiro, de 7-7 e 7-8. Bom, marca essa que nenhum clube atingiu até hoje, desses 42 jogos invictos em sequência pelo Campeonato Brasileiro, e marca essa que não foi superada de 52 jogos invictos no geral. Eu disse não foi superada, né? Por quê? Porque ela foi, entre aspas, igualada pelo nosso clube da Lagoa, o Clube de Regatas do Flamengo. Ela foi igualada no ano de 79. Segundo o Flamengo, eles têm 52 jogos invictos. A grande diferença é que na lista dos jogos do Botafogo, todos os jogos são do time principal. Não há jogo de time misto, que era muito comum o time misto fazer amistosos no interior. Interior do Rio, interior de Minas, era muito comum. O Botafogo tem nessa marca apenas jogos do time principal. Já o Flamengo, ele tem um jogo do time misto que ele considera dentro desses 52 jogos. Logo no início, ele joga um dia em Londrina com o time principal, amistoso, e ele joga no dia seguinte o amistoso em Friburgo contra a fortíssima seleção de Friburgo, com um time misto, onde 2 ou 3 jogadores titulares que estavam voltando de lesão jogaram pouco tempo para se ambientar e também para chamar a atenção da torcida em relação à presença, né, do público. Mas todos os jornais noticiaram que seria um jogo do time misto do Flamengo. O Flamengo foi arrumando vários amistosos, além de contar com esse jogo de time misto, ele arrumou vários amistosos, chegando ao absurdo número de 19 amistosos nessa contagem deles de igualar, né, a invencibilidade do Botafogo.
19 amistosos para a época. Para quem acompanha futebol, para quem estuda futebol, 19 jogos no espaço, amistosos no espaço de um ano é uma coisa absurda. E o Flamengo ele foi fazendo um amistoso atrás do outro, para que exatamente o 53º jogo, que seria o jogo que eles ultrapassariam, né, o recorde, fosse contra o Botafogo. E outro detalhe, você vai me perguntar, tá, 19 jogos são amistosos, e os outros jogos? São do Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores? Libertadores não pode ser, porque o Flamengo só entrou, né, na terceira década, né? Década de 60 não, 70 não, só na década de 80. Então, Libertadores não. Brasileiro também não. Esses 32 jogos são no Campeonato Carioca, com todo respeito, né, que nós temos ao Campeonato Carioca, aos clubes do Rio de Janeiro, mas se você comparar com a relação do Botafogo, o Botafogo enfrentou, vou citar alguns times aqui, nos seus 52 jogos, Fluminense, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético Paranaense, o América do Rio, que era fortíssimo, o Sport Recife, o Juventude, e 2 clubes que hoje as pessoas podem até falar assim, mas que na época eram bichos papões, né? Verdadeiros times que saíram desclassificando vários outros. O Londrina e o Operário do Mato Grosso do Sul. Então, veja o nível de times que o Botafogo enfrentou nos 2 campeonatos, 77 e 78. Então, voltando aqui, a invencibilidade do Flamengo, o Flamengo, então, tem 33 jogos no Campeonato Carioca e 19 amistosos. Mas não aconteceu a quebra, né, da invencibilidade. O Botafogo venceu o Flamengo por 1-0 naquele que seria o 53º. O Botafogo venceu, medalhas foram feitas pelo Flamengo para distribuir para os jogadores, né, de recordista de invencibilidade, de quebra de invencibilidade. Não sabemos o que foram feitos com essas medalhas, mas eles conseguiram, segundo eles, igualar. Segundo a história verdadeira, ficaram jogos atrás, porque ficou um jogo atrás, porque não se conta o jogo contra a seleção de Friburgo, que é um time misto. Então, a história verdadeira, ficaram um jogo atrás. Segundo a verdade deles, igualaram. Então, Botafogo, recordista de invencibilidade. Fato até agora, recorde. 52 jogos no geral e 42 jogos no Brasileiro. Com essa partida que eu descrevi agora há pouco, Botafogo 2, Palmeiras 1. Eu volto agora com Marcelão. Bem, isso que a gente está falando aqui, das 4 decisões, e nós destacamos 3 jogos importantes contra o Palmeiras, né? É muito maneiro, né? Tinha coisas assim que eu falei de 62, o Edu de 73, o Narral de 78, que nós gostaríamos de falar também, um do assunto do outro, né? Eu gostaria, por exemplo, de lembrar a Libertadores 33, eu estava no Maraca. Foi uma multidão, uma coisa assim, meio de semana, quinta-feira, de noite, tarde, e tinha gente transbordando no Maracanã. Tinha gente pendurada no lustre. E aquele gol do Jair foi uma explosão, assim, cara, noite adentro. Aquela bola do Fischer para ele. Meu Deus, coisa linda, coisa linda. Grande é Lobo Fischer. Faça e me abrace. Aliás, Marcelo, tem uma situação interessante nesse gol, quer dizer, nesse gol, no pós-jogo, que o Wendel, o goleiro do Botafogo, né, o goleiro
uma das primeiras referências que eu tive na infância. Quando acaba o jogo, o Wendel vai correndo em direção ao Fischer, isso os jornais documentaram isso, e dá um beijo no Fischer, né? O Fischer, que era um cara que era difícil de lidar por causa do temperamento, né? E é uma história que a gente vai falar sobre o Fischer lá na frente. Então foi uma essa dobradinha, Jairzinho e Fischer, quem viu, meu amigo. E o Fischer era banco do Roberto, né? Essa história é muito legal também, né? Era banco pelo Leônidas, não pela torcida. Sim. A gente tinha, em duas posições, a gente tinha Roberto Jairzinho, Fischer, Ferretti e Nilson Dias. É isso. E o Fischer, ele foi inscrito com a 9, né? E o Roberto com a 18. Porque o Roberto vinha de uma lesão, né, no tendão de Aquiles, né? E aí o próprio Roberto já conversou comigo, eles estavam na dúvida se iriam inscrevê-lo ou não. E aí acabaram inscrevendo com 18 e o 9, Fischer. Interessante, né? Legal. E o Fischer... Fala, Edolfo, desculpa. Não, é que o Fischer acabou se tornando uma espécie de quase que terceira opção, porque, como o Narral comentou, não havia uma previsão de recuperação do Roberto para o início da disputa, né? Então, assim, o Roberto não estava, ele estava voltando, estava meia boca. Então, por ordem natural, seria o Fischer o substituto. Só que o Léo Leônidas tinha uma certa resistência ao Fischer e passou a ser o Ferretti, a opção, a primeira opção, e o Fischer ficou no banco. Quando o Roberto recupera, quer dizer, ele finalmente está ok, o Roberto vai para o titular e o Fischer no banco. E a torcida pediu o Fischer. Então, como nesse próprio jogo contra o Palmeiras, que o Fischer entra nesse jogo de desempate, e, cara, como o Marcelo comenta, foi maravilhoso, um passe fatiado para o nosso Furacão. E de 78, eu me lembro da entrevista do Dé, depois do jogo, olha a boca azeda do Dé. Ele falou assim, não sei se vocês viram isso, eu tô doido para acabar essa história de invencibilidade. A gente fica querendo segurar o jogo e não sei o quê. Pá, no jogo seguinte, a gente perdeu a invencibilidade pro Grêmio. Exatamente. Foi muito estranho, cara. Perdemos a invencibilidade e praticamente perdemos a classificação para a fase seguinte, né? Porque o Botafogo ainda brigava com o Grêmio, e o Grêmio ganha por 3-0. Naquela época, mais de 2 gols, levava 3 pontinhos na sacola. E o Botafogo, além de ter perdido o jogo para o Grêmio, viu o Grêmio botar mais 3 pontos de frente. E aí, meu amigo, já era. Já chegou. E classificavam 2, né? E ele... 2 ou 4, agora eu fiquei na dúvida. 4. Classificavam 4, né? Não. E 2? Não, eram 2. Tá. Passaram o Grêmio e o Palmeiras, né? Então eu vou voltar aqui. E classificavam 2, e o Grêmio vencendo, ele já foi a primeiro. E não tinha como alcançar. O Grêmio venceu o Botafogo, ele chegou a primeiro do grupo. Então teria vaga para o segundo, que seria briga entre Botafogo e Palmeiras. Mas aí o Palmeiras enfrentar quem? O Grêmio já classificado em primeiro, né? E aí o Botafogo chegou a quase lá, mas que marca mesmo a invencibilidade, que dentro do Campeonato Brasileiro e no cômputo geral, né? A invencibilidade real, né? Não a fazida, né? Mas só um lancezinho para reforçar o que você está falando, ô Narral. O Palmeiras ganha do Grêmio, o Botafogo jogava contra o São Paulo, e nós tivemos a chance de fazer uma vitória por 3 gols, ou 2 gols de diferença, e fazer os 3 pontos. E aí o Botafogo até abre, né? Faz 2-0, né, salvo engano. 20 minutos de jogo. 20 minutos, e aí vem E aí, cara, já era. Aí veio a notícia que o Palmeiras tinha feito 1-0 no Grêmio aquela lá. coisa que, graças a Deus, acabou, aquela coisa meio para baixo, né? O Botafogo. O time do Botafogo desanimou muito no intervalo, porque veio a notícia que o Palmeiras tinha feito 1-0 no Grêmio lá no Sul. Era nos últimos jogos. Deu uma merda aí. Aí estava 2-0 em 20 minutos de jogo. Aí o gol do Palmeiras, o Botafogo meio que largou o jogo, o São Paulo ainda fez um gol. Só que lá
lá em Porto Alegre, o André, não me lembro como é que se chamava, acho que André Cambalhota, não me lembro como é que se chama. Catimba, André Catimba. Ele dava Cambalhota, memorava, inclusive. Mas é o André Catimba. Ele empatou o jogo no finalzinho do jogo. Se ele tivesse feito os 3 pontos contra o São Paulo, não estava classificado o Palmeiras, não. Pois é. O problema, Marcelo, a cambalhota do André ficou marcada porque ele faz o gol da decisão do Grenal de 77 e ele dá um salto mortal, só que ele esquece de virar. Então ele cai chapado no chão. Eu me lembro disso. Aí ficou marcada a cambalhota, mas ele não era de cambalhota, não. Ele quis tanto, não era que fosse. Por isso que ficou na minha cabeça, André Catinho, você tem razão. Ou seja, chegamos pertinho para a classificação em 78 por causa de uma derrota. Pois é. Bom, então é isso. Falamos do Palmeiras. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim? Não, eu acho que é só deixar a rapaziada com a aguinha na boca para os próximos. Para os próximos, né? Pela ordem, Atlético Mineiro, depois Internacional, depois São Paulo. Vamos falar de jogos antigos que assistimos. Mais tarde, nós vamos falar sobre essas 4 decisões do Botafogo no final de 2024. Falou? É isso. Só lembrando, moçada, que é o seguinte, tudo isso que a gente está falando aqui não vai ser só o gogó. A gente vai mostrar para vocês imagens de jornais, a gente vai ter áudio com entrevistas exclusivas. Marcelão tem um acervo pré-histórico com os jogadores da antiga. Eu também tenho um pequeno, humilde acervo de áudio também. Na Raul, que não tem acervo de áudio nenhum, vai ficar assistindo, mas ele tem um acervo muito grande de muita coisa legal que a gente vai dividir com vocês. Não vai ser só o gogó, não. Vocês vão ouvir e ver muita coisa legal. Ativa o sininho aí para receber as nossas notificações, mas aperta devagar para o Peter Pan não ficar com ciúme. Depois de você apertar o sininho de leve, você vai dar aquele famoso like. Para você que não conhece, o like é aquele joinha, aquele polegar para cima. E além desse like, você vai compartilhar com seu amigo alvinegro que quer conhecer a história do Botafogo, né? E vai conhecer junto com a gente, vai fazer junto com a gente esse trajeto. Isso aí, pessoal. Dê o like, clica no sininho e se inscreve no canal. É isso aí. Vamos arrebentar, moçada. É Botafogo. É Botafogo. É Botafogo.